Aí, gente, essas duas pessoas que vão entrar agora na live, eu já vou antecipando aqui para falar como vai ser esse nosso momento. São duas amigas que vão estar com a gente nesse projeto e elas estão tentando acessar também, assim como eu, né? Coisas de problemas técnicos. E, gente, enquanto elas entram, vamos ver se elas conseguem conectar. Eu ia contar uma história. Para quem não me conhece, meu nome é Paula. Paulinha, Ah, agora tudo bem? deu! Acho que agora eu consegui. Sim, Tudo Marcinha. bom? Tudo jóia. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Regina? A internet aqui hoje, a internet não está nos ajudando, mas vamos lá, né? Olha, Marcinha, tá travando um pouco a internet. A daqui já caiu duas vezes hoje. Vamos ver se a gente consegue avançar. Pois Tá, é. tá conseguindo aí? Tá travando Bom, aqui para mim. tá travando para você ainda? Tá, ainda tá Então travando. eu vou tentar um plano B. Eu vou tentar ir para uma outra casa para ver se a internet está melhor. Você segura aí 10 minutos, pode ser? Claro, vai lá. Enquanto isso, eu vou contando a história. Eu estava falando para o pessoal exatamente isso, que eu só vou te contar a história. Vai lá. Então, beleza, eu vou tentar 10 minutos. Ok, gente, então vamos começar. As meninas vão se ajeitando e enquanto elas se ajeitam, eu vou falar um pouco do projeto, né? Eu estava falando ainda há pouco, quem me conhece já sabe, eu conto muita história, sempre tenho muitas histórias para contar. E a minha primeira live eu sou professora, eu sou pedagoga, formada em pedagogia, e a minha primeira live eu fiz nesse ano. Embora eu já tenha uma certa experiência em dar aula, já tenho aí 12 anos só de atuação como pedagoga numa equipe especializada de atendimento a crianças com dificuldade de aprendizagem, as nossas experiências com esse ambiente virtual, sobretudo fazendo live, ela é recente. Então, a gente já deu palestras, aulas, tanto para crianças como jovens e adultos, já dei aula também em universidades, mas essa experiência é nova. E aí, gente, a primeira experiência que eu tive com uma live, com uma situação como essa, foi pela escola onde eu atuo, onde eu trabalho. E ainda há pouco eu estava falando para uma amiga que trabalha comigo, que é a diretora da escola onde eu atuo, que está aqui com a gente, que é a Leila Albuquerque, e estava falando para ela, Leila, obrigada por ter me proporcionado aquele primeiro momento, foi uma live que nós fizemos para a comunidade escolar, e tinham várias pessoas. A gente tinha os professores da escola, nós tínhamos a comunidade, os pais, os alunos e os alunos. Foi uma live de mais ou menos 250 pessoas e nós estávamos assim, naturalmente muito nervosas, a gente estava nós estávamos receosas sobre o que iria acontecer e começamos nesse clima. Então, ainda há pouco, um pouquinho antes da gente começar aqui, eu estava falando, Leila, obrigada por me proporcionar esse momento de aprendizado, porque se a gente enfrentou aquela live com tantas perguntas, com tantas adversidades, no meio, no início de uma pandemia, porque nós fizemos a live para acalmar os corações dos professores, dos pais, dos alunos, eu consigo superar isso aqui. Então, meu obrigado, eu já estou expressando aqui o meu obrigado a Leila por ter me proporcionado um momento de aprendizado num momento que aparentemente fugia do nosso controle, mas que a gente conseguiu contornar e a gente conseguiu fazer a coisa andar. Então, já começando, porque já estamos atrasados, né? Queria dar então as boas-vindas, dizer que esse momento é muito especial, ele é o início de um projeto e a gente quer dar seguimento a essas lives. Então, toda terça, toda quinta e todo domingo aí a gente vai colocar no nosso perfil do Instagram, nós vamos estar aqui falando sobre algum assunto relacionado à educação, relacionado aos temas que são pertinentes aí ao nosso programa, ao nosso projeto. Então, para vocês saberem um pouquinho sobre esse projeto, ele diz respeito às nossas perspectivas para 2021. Como eu disse, eu sempre atuei na área de educação, tenho uma experiência docente e muitas vezes, quando nós conversamos com os nossos colegas de trabalho, quando nós fazemos entrevistas, porque a gente tem por hábito fazer o que a gente chama de escuta sensível. A escuta sensível é um momento em que nós tiramos para
conversar, não é nenhuma entrevista, mas é uma conversa, um bate-papo com os professores para tentar fazer com que eles nos falem quais são as dificuldades, quais são os desafios que eles vêm enfrentando em sala de aula, quais são as potencialidades que eles veem nas turmas deles. E quando nós fazemos essa abordagem, quando a gente conversa com o professor, essa conversa inicial, ela tem por objetivo fazer um planejamento maior. Então, hoje a gente vai falar sobre planejamento. E aí a ideia, quando nós fazemos essa conversa inicial, é já de coletar ali algumas informações para fazer esse planejamento maior. E o que é que vem nessas falas? Além de vir nas falas, as dificuldades naturais que qualquer professor enfrenta com seus estudantes em sala de aula, vem também algumas colocações do próprio profissional de educação a respeito da própria condição dele como educador. Então, a gente muitas vezes encontra falas de esperança, de que ele quer sim encontrar soluções para sanar algumas dificuldades que ele percebe naquela turma ou em algumas crianças, mas também vem falas de insegurança, falas sobre a necessidade de formação continuada, falas de medos, falas de receio em relação àquilo que ele vai enfrentar durante o ano letivo. E, gente, toda vez que a gente se depara com essas falas, uma coisa que a gente tem que ter claro, tem que ter em mente, é que a gente começa, às vezes, com medo, mas a gente, para vencer esse medo, começa planejando. Então, a partir de um levantamento daquilo que a gente tem, de dores, de angústias, a gente pode sim ir rompendo com esses primeiros medos e a partir desse planejamento inicial a gente vai avançando. Deixa eu só verificar aqui se a Márcia já está com a gente, para eu não perdê-la. Ainda não. Então, pessoal, o que acontece? Eu quero que vocês me auxiliem, tá bom? Eu vou fazer aqui alguns questionamentos para a gente iniciar esse momento de reflexão e de fala, de bate-papo nosso. Primeiro, quando a gente se depara, a gente está agora no início do ano, e é claro que nessa virada de ano a gente geralmente faz a gente tem aquele momento em que a gente senta, a gente faz projeções para o futuro, a gente coloca no papel, num caderninho, numa cartinha, às vezes tem pessoas que fazem uma carta para si mesmo, e aí a gente tende a projetar para o futuro aquilo que a gente quer. É muito natural na virada do ano a gente fazer isso e é necessário mesmo. Quem faz isso é um exercício interessante, porque a pessoa já está se projetando para o ano seguinte, para os seus sonhos, para as suas realizações. Agora, apenas projetar não garante a execução dessas ações. Então, o primeiro passo é realmente esse do planejamento, mas um segundo momento, após esse planejamento, e a gente vai falar quais são esses passos, é você se programar para ir para a ação. Então, quais são as perguntas que eu quero que vocês reflitam comigo? A primeira delas, isso aí eu vou falar no contexto do trabalho. Você quer criar novas perspectivas de vida ou de trabalho para 2021? Porque o ano só está começando. E claro que nós, na nossa vida adulta, a gente projeta as coisas para o futuro e quem ainda está nessa lida, quem está ainda dentro de sala de aula, quem está aí com o seu trabalho, que ainda não aposentou. E olha que eu estou falando de quem aposentou, mas eu conheço muita gente que aposentou e está cheia de planos. Ou seja, então a gente planeja para a vida. Mas contextualizando aqui na nossa área de educação, o que é que vocês têm de perspectivas para o trabalho em 2021? Nessa projeção ou nessas perspectivas que vocês têm, vocês conseguem ou vocês querem se diferenciar daquilo que vocês já estão fazendo? Que essa é uma outra necessidade que a gente tem. Às vezes a gente já está há um bom tempo na nossa carreira, às vezes a gente já está há anos, e uma característica muito peculiar do professor é que geralmente ele começa a trabalhar como professor muito jovem. Então, começa ali por volta dos 20, 21 anos de idade, hoje um pouquinho, né, mais ou menos nessa faixa etária, porque é mais ou menos quando termina o ensino médio, termina de fazer a graduação em pedagogia, e aí a gente está falando do pedagogo especificamente, mas para as outras áreas, para quem faz outras áreas de licenciatura, o mesmo processo, são cursos de 3 anos, 4 anos, 4 anos e meio em média.
Então, quando a gente começa a carreira docente, a gente começa ali, por volta dos 21, 22. Então, quem está aí na faixa dos 40, dos 50, já tem uma estrada, já percorreu uma estrada. Então, a gente acaba meio que caindo um pouco no marasmo, embora que escola a gente é um trabalho dinâmico, mas a gente acaba criando rotinas de trabalho. E dentro dessas rotinas de trabalho, a gente tem sempre que se reinventar. Então essa pergunta é, você quer se diferenciar fazendo o que você já faz? Porque se você tem uma rotina, se você já tem um modo de trabalhar, às vezes é necessário que a gente, para não cair no marasmo, amplie a nossa visão. Que a gente consiga, então, ali daquela rotina, ali daquela nossa estrada, daquela nossa jornada, ter uma visão ampla de possibilidades profissionais. Falando um pouco da atuação do pedagogo, é muito comum o pedagogo estar mais ligado à alfabetização, anos iniciais do ensino fundamental. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre essa questão do pedagogo. Deixa eu ver, acho que as meninas conseguiram entrar, gente. Vamos lá, se a Regina consegue. Outro dia eu estava fazendo essa distinção. A gente tem o professor que atua em licenciatura, que tem uma licenciatura, por exemplo, de matemática, português. E aí, meninas, deu? Oi, finalmente! Live cheia de emoções. Cheia de emoções. Então vamos lá, eu só vou fechar o meu raciocínio e já entro com vocês aqui. Tranquilo. Nem demorou 10 minutos, hein, meninas? Vocês voaram. Gente, e aí assim, eu estava falando aqui com o pessoal, Márcia e Regina, sobre a atuação do pedagogo, e estava falando para eles que o pedagogo, em geral, é aquele professor que atua em anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. E quando você tem um professor que atua em uma área específica, como por exemplo, língua portuguesa, matemática, física e química, ele tendo a licenciatura, ele atua nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, então do 6º ao 9º ano e depois no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. E quando a gente fala do professor pedagogo, geralmente o pedagogo vai para a sala de aula. E dentro da estrutura da escola, onde mais o pedagogo pode atuar? Ele pode atuar na coordenação pedagógica, na supervisão pedagógica ou na gestão da escola, e ele pode atuar também como orientador educacional. Aqui em Brasília, nós somos de Brasília, nós temos uma outra realidade. As escolas aqui, eu estou falando das escolas públicas e aí não das particulares. Embora algumas particulares tenham também esse profissional. A gente tem o que a gente chama de equipe especializada de apoio à aprendizagem, que é composta por 2 profissionais, um que é o pedagogo e o outro é o psicólogo escolar, que fazem uma atuação institucional nas escolas, buscando auxiliar, assessorar o trabalho do professor e também auxiliar crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, nesse contexto, a gente vai percebendo que o pedagogo, isso eu estou falando só da área escolar, porque a gente também tem o pedagogo atuando, por exemplo, na área de recursos humanos, dentro de empresas, a gente tem um pedagogo também atuando na área hospitalar, para crianças ou para pessoas que ficam enfermas e precisam desse apoio lá. Então, ele é amplo. A gente tem muitas possibilidades de atuação. E eu estou falando isso tudo, meninas, porque eu estava perguntando para o pessoal o seguinte, se este ano eles querem se diferenciar fazendo algo diferente daquilo que eles já fazem. Porque considerando que o pedagogo passa mais tempo em sala de aula atuando como professor de anos iniciais, às vezes ele não consegue perceber que ele pode ter outras possibilidades de atuação que não somente em sala de aula. Vocês concordam com isso? Sim. É verdade. Isso. Então, o que acontece? Trazendo aí para o nosso contexto, a gente precisa, se a gente tem esse sonho de melhorar, a gente tem que planejar, né? A gente tem que planejar. E aí, para a gente já entrar no nosso assunto de planejamento, eu queria que a Márcia falasse um pouquinho da história dela, porque, gente, essa live ela é o fruto de uma história, é o fruto de um planejamento que nós fizemos juntas. Então, a nossa história é bem curiosa, né, Márcia e Regina? E eu queria que a Márcia, então, se apresentasse e falasse um pouquinho dessa trajetória e como é que o planejamento surgiu aí nas nossas vidas. É importante falar o seguinte,
Ih, Márcia, tá travando. Acho que você vai ter que pôr o microfone. Você não está conseguindo ouvir? Não. Não? Eu vou colocar o fone, peraí. Isso, cheguei mais perto. E agora? Tá melhor? Ah, agora sim. Agora sim, né? Então tá. É importante falar, né, Paula, que houve todo um planejamento, né? Nós planejamos muito esse primeiro momento. E, de repente, a internet resolveu não colaborar. Mas, mesmo assim, estamos aqui, a gente não desistiu, né? E o planejamento, ele realmente é flexível. E aí a gente precisou criar uma outra estratégia, né? Ir para uma outra casa para a gente poder dar continuidade a esse momento. Bom, para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Márcia Denise, eu sou psicóloga já há 30 anos. 27 anos eu estou na educação. 20 anos eu estou na Secretaria de Educação do DF, como psicóloga da equipe de apoio à aprendizagem. E os meus 3 primeiros anos de trabalho foi na área da psiquiatria. E na área da psiquiatria, eu encontrei uma pessoa que me fez uma proposta. Olha, você não quer vir trabalhar comigo na educação? Eu falei, nossa, mas eu não tenho muita propriedade, né? E ele falou, mas você tem disposição? Se você tem disposição para aprender, você vai conseguir. E aqui estou já há 27 anos na educação. E para isso eu tive que me replanejar, né? Novas metas, objetivos. E o interessante, Paula, que hoje, 27 anos depois do convite de vir para a educação, eu consigo visualizar e colher frutos daquilo que eu visualizei lá atrás, sabe? Do meu trabalho. Então, eu planejei, eu relacionei as minhas dores daquele momento, que realmente trabalhar com a psiquiatria exige da gente um outro nível, um desgaste muito grande, né? Principalmente que eu trabalhava com os pacientes em crise. Então, eu relacionei todas as minhas dores naquele momento. Tudo que eu estava sentindo e tudo que eu queria mudar. E eu fui atrás. Eu estudei, eu abri mão de algumas coisas, né, de alguns momentos de lazer para estudar, para pesquisar, porque o conhecimento é a faísca da transformação. O conhecimento é a faísca da transformação. Então, muitas das nossas dores, né, nós podemos transformar através de algumas aspirações e na busca desses objetivos. Então, o planejamento ele é flexível. Então, nós planejamos algo para a live, alguma coisa não deu certo no momento que foi a internet, nós mudamos. Eu planejei a minha vida como psicóloga clínica, de repente recebo um convite e cá estou, há 27 anos, na psicologia escolar. É isso. Então, o planejamento, a gente precisa realmente planejar, a gente precisa avaliar, a gente precisa retomar em alguns momentos de onde a gente parou e, às vezes, criar uma nova estratégia, como aconteceu hoje. Né? A gente precisou criar uma outra estratégia, ir para um outro lugar, criar um outro ambiente, para a gente dar continuidade àquilo que a gente planejou para entregar para vocês nessa noite com muito carinho. E aí, né, Márcia, é engraçado, porque quando a gente fala de planejamento, não é engraçado, é interessante. Porque o planejamento, ele é feito para reduzir as incertezas. Mas mesmo entendendo que ele é feito para reduzir essas incertezas, definir metas para a gente alcançar resultados, a gente sabe que algumas coisas podem não sair como a gente quer. Agora, falando do planejamento propriamente dito, a gente, para poder falar de metas, de objetivos, a gente tem que ter eles muito claros, né? Né, Regina?
A gente tem que ter essas metas e esses objetivos muito claros. Dentro da área de coach, de treinamento, e aí as meninas, né, eu tenho algumas amigas que estão presentes aqui com a gente, e nós participamos de um outro programa que a gente é guiado por uma metodologia, um conceito que é chamado SMART. O que é a meta SMART dentro do planejamento, dentro da área, de qualquer área, né? Ela é uma ferramenta onde eu vou definir os meus objetivos sob certos critérios. E SMART, a palavra SMART vem do inglês inteligente, e é escrita assim, S-M-A-R-T. Cada letra é um acrônimo e cada letra dessa significa uma coisa. Então, o S é de específico, specific, em inglês. O M é de measurable, que é mensurável. O A é de achievable, que é atingível. O R de realistic, que é relevante. E o T de timely, ou temporal. O que significa isso, então, traduzindo aí para o nosso português? O S significa que você tem que saber exatamente o que você quer. Então, quando a gente está falando de planejamento, de ação no trabalho, a Márcia acabou de trazer aí a experiência dela de que ela se programou, se planejou para ser psicóloga clínica e veio parar aqui na educação, né, Márcia? Já tem aí uma carreira de quase 30 anos na educação. Então, no primeiro momento, ela tinha em mente algo, ela queria algo, ela sabia o que ela queria, mas os planos mudaram. Mas ela começou sabendo o que ela queria. O M significa o que determina que você atingiu o seu objetivo. Então, eu tenho que saber até que ponto aquilo que eu escolhi como objetivo. Então, eu sei o que eu quero e para alcançar isso que eu quero, eu consigo mensurar, eu consigo medir, eu consigo, de alguma forma, pegar aquilo que é o meu objetivo e falar bem. E aí eu vou dar um exemplo. Se eu quero emagrecer, então eu quero emagrecer 5 quilos. Então eu sei o que eu quero e eu posso medir isso. Como é que eu meço isso? Eu vou me pesar de quando em vez. Eu posso medir isso pela roupa que eu estou vestindo. Então eu tenho uma roupa guardada que não me serve. E aí aquela roupa que não me serve mais, ela vai ser para mim uma unidade de medida se eu não quiser me pesar numa balança. Ou seja, então eu tenho como mensurar isso. O A, né, que é de atingível, essa meta é realista? Eu consigo perder 5 quilos? Isso é fácil? Isso não é fácil? E aí, associada a essa meta é realista? Está dentro daquilo que eu realmente posso atingir? E, por último, quanto tempo eu vou levar para alcançá-la? Que é o temporal, o T de SMART. Então, vejam, essas metas SMART, elas nos ajudam a pegar aquele sonho, aquela realização profissional, aquela mudança que eu quero fazer e colocá-la de uma forma que eu possa atingir. Porque embora a gente comece sonhando, e aí o Fernando Pessoa, que é um poeta português, ele fala o seguinte, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ou seja, a gente tem que sonhar, a gente tem que projetar. E tá tudo bem fazer isso. Só que para além dessa projeção mental, para além de sonhar, eu tenho que colocar isso num plano concreto. Eu tenho que planejar o suficiente, eu tenho que, utilizando essas metas SMART ou outra técnica, fazer com que esses objetivos sejam atingíveis. Senão eu vou ficar o tempo todo no plano dos sonhos. E quando a gente fala em educação, o que a gente mais lida são com metas que precisam ser alcançadas. A gente tem lá uma série de situações que a gente precisa ter clareza sobre o que a gente quer, a gente tem que saber para onde a gente vai, a gente tem que perceber se aquilo é realista ou não com o tempo que a gente tem. Então eu queria agora que a Regina, que está aqui com a gente, falasse então um pouquinho dela e dessa experiência dela com planejamento, né, Regina? Perfeito. Oi, pessoal. A gente está aqui se divertindo. Na verdade, a gente combinou, olha, vamos nos divertir nesta live. Mas a gente não achou que ia ter que pegar um carro e sair correndo para outra casa. Então, a gente conta com a compreensão, mas aqui é com muito carinho, com muito amor. E vou falar um pouquinho de mim, então. Sandra Regina, mais conhecida por Regina Castro. E eu trago aí uma experiência inicial, profissional, com o IATERMUND, que é o Instituto de Apoio Técnico aos Países de Terceiro Mundo, onde a gente trabalhava com geração de emprego e renda em regiões em situação de vulnerabilidade. Então, meu planejamento começou aí, começou muito cedo na minha trajetória.
Logo depois me deparei com a educação pública e hoje é um casamento de 22 anos, graças a Deus. E nesse casamento eu tive muitas experiências como pedagoga. Pedagoga de sala de aula, trabalhando com ensino fundamental, com ensino médio. Logo depois assumi direção de escola, que foi incrível. É uma experiência extraordinária, porque você tem contato com experiências, com várias realidades, com fragilidades, com potencialidades. Isso vai de encontro ao planejamento. Você tem que se planejar. Você vê o sofrimento, você vê as dificuldades, você vê as dores das pessoas e você tem que ter estratégias. Depois fui para a coordenação pedagógica e aí é o próximo da escola, né? É algo muito especial. Você trabalha com processo de ensino-aprendizagem, alunos com dificuldade de aprendizagem, contato direto com o professor, com o aluno, com o pai. E eu me realizei, me encontrei, me transformei muito como pessoa, como profissional. Depois, deixa eu ver, trabalhei como presidente do Conselho Municipal de Educação. Eu fui a primeira presidente do Conselho Municipal de Educação de Novo Gama e como pedagoga já numa outra área. Então, trabalhando com legislação, normatização, reconhecimento de escola, autorização de escola. Então, já era uma outra pegada da ação do pedagogo. Por fim, e não mais ou menos especial, pelo contrário, aquela pessoa que vai trabalhar assim, apaixonada, sou eu na área que eu estou hoje como pedagoga da equipe especializada de apoio à aprendizagem, onde nós trabalhamos diretamente com avaliação e intervenção de crianças com dificuldade de aprendizagem. E ali eu me realizo, eu me encontro com essa parceiraça que é a Márcia, com essa outro casamento, e com essa parceira linda que é a Paula, e tenho aprendido muito, todo dia é dia de aprender. E a gente vai se planejando a curto, médio e longo prazo, alcançando verdadeiramente e efetivamente as metas, e é apaixonante. Então, o planejamento para nós é essencial, né? Isso. Eu costumo dizer, sabe, Márcia e Regina, e a todos que estão aqui com a gente, que a gente tem dois poderes mágicos. O primeiro poder mágico, e que é intransferível, é começar. Por isso que quando a gente começou, quando a gente pensou que tema nós vamos dar para a nossa live, porque a nossa proposta é de apresentar para os pedagogos uma nova possibilidade de atuação. E não somente uma nova possibilidade de atuação, como também de remuneração. Porque nós temos duas grandes dores na área de educação. A primeira delas, sem sombra de dúvida, é a questão da valorização desse profissional, que muitas vezes não é valorizado em sua completude. Às vezes, ser professor, ser pedagogo, é muito mais visto como uma missão, e por ser uma missão não precisa ser bem remunerada. Então, a primeira dor é essa da valorização do pedagogo, do professor, como uma pessoa que estuda, que tem sim a sua atuação, que tem aí todas essas experiências que as meninas têm falado. E a outra segunda grande dor é a dor do tempo, porque é um trabalho que requer de nós, às vezes, 1, 2, 3 jornadas, para a gente conseguir, então, dar conta do volume de trabalho, sobretudo porque quando a gente pensa em Brasil, às vezes, tem determinadas áreas do país que, além desse profissional não ser bem valorizado, ele também tem uma sobrecarga de trabalho. Então, pensando nessas duas grandes dores desse profissional, a gente se juntou e nós pensamos, por que nós não começamos um projeto, não somente de valorização desse profissional, mas também de dar uma alternativa para que ele consiga ter uma outra remuneração. Possa até migrar. E aí a gente não está falando de que ele precisa necessariamente deixar de atuar em sala de aula ou em outras áreas. A gente quer oferecer uma nova ou mais uma possibilidade. Então, quando a gente pensou na nossa live, a gente pensou, então vamos começar sem medo, porque a gente sabe que todo começo traz um receio, uma certa insegurança. Mas, para além disso, a gente também queria começar planejando. Porque o planejamento vai nos dar essa possibilidade de uma certa previsibilidade para que a gente possa avançar. Então, o primeiro grande poder é começar. E a gente começou. E a gente espera que vocês também façam esse movimento. Esse movimento de começar, de não ter medo. O medo é natural, mas ele não pode nos paralisar.
Então, esse é o primeiro. O segundo grande poder que nós temos, vocês fazem ideia, eu não posso falar isso que as meninas sabem, né? O segundo, gente, é continuar. Então, a gente começa, e se você não continua, tudo aquilo que você planejou cai por água abaixo. Vamos pensar assim, se eu quero correr uma maratona tem em média aí 42 quilômetros, é muita coisa. Quando eu projeto, eu planejo, eu vou correr uma maratona, eu não começo, calço tênis e saio correndo. Eu primeiro vou me preparar, eu vou fazer algumas atividades de condicionamento físico. Eu tenho sim que prever qual vai ser o meu primeiro passo. Então eu não vou correr 42 quilômetros, eu vou começar com 1 quilômetro, ou 2, ou 3, e eu vou avançando nisso. Ou seja, eu vou me preparando. Então o meu objetivo é correr 42, mas eu não começo fazendo 42. Eu começo antes, encurtando isso, colocando em metas menores, que é de 1 quilômetro, de condicionamento físico, de treino de respiração. E aí, se eu projetar isso tudo, eu já sei como fazer, eu comecei. Mas se eu não começar, se eu não tomar a atitude de começar, eu nunca chego aos 42 quilômetros. E vamos supor que eu comecei, mas se eu também não tiver persistência, consistência para que aquilo aconteça, eu também não vou conseguir terminar, eu também não vou conseguir alcançar. Então perceba, esses dois poderes todos nós temos. Todo mundo que está aqui tem essa condição de começar, tem essa condição de continuar. E aí cada um vai seguir no seu ritmo, cada um vai no seu passo. A gente não precisa correr os 42 quilômetros como o Usain Bolt. A gente vai correr no nosso passo. O importante não é como nós vamos correr, se vai ser rápido ou devagar. O mais importante vai ser, ao final da jornada eu vou fazer os meus 42, eu vou chegar no final da minha maratona. E então, em alguns momentos, a gente vai precisar caminhar. Sim. Né? Para voltar ao fôlego, para continuar o caminho. Isso é muito importante, cada um no seu ritmo. E sem perder de vista a flexibilização. O planejamento ele tem esse segredo e é uma estruturação básica para qualquer planejamento. Seja flexível, né? Não se cobre tanto a ponto de ser excessivo, mas também não seja negligente. Encontre o ponto de equilíbrio, se esforce, replaneje, reveja. E aí a gente fala muito dessa avaliação e intervenção no campo do planejamento, né? Porque é isso que vai fazendo os ajustes e que vai segurando a gente, que vai estruturando e mantendo a gente no foco. Exatamente. E é importante fazer o mapeamento dessas ações, né, Regina? Porque quando a gente pensa, voltando à analogia aí da maratona, antes de correr os 42 quilômetros, para quem é realmente maratonista, ele faz o percurso para conhecer, para ver se tem subida, se tem descida, se tem buraco no meio do caminho. E na educação nós precisamos fazer isso. E no campo profissional também, eu vou mapear aquela área que eu quero atuar para eu saber quais são as possibilidades. O que eu tenho ali de possibilidades que vão me favorecer ou não chegar naquele objetivo que eu quero, que é ou de formação, ou de mudança de área, ou de ampliação da minha forma de atuação. Então, até nisso, a gente precisa fazer um mapeamento. A gente não pode também chegar de qualquer jeito, né? E compreender bem que nessa área de se mapear, você tem que identificar quais são as barreiras. Né? O que está me impedindo de alcançar? Quais são os problemas que me impedem? Dentro desse campo, buscar soluções para que se alcance o objetivo e sempre com essa visão de curto, médio e longo prazo. Exatamente. E aí, eu trago um outro conceito, sabe, meninas? Se vocês puderem me ajudar, que é o conceito de organização interventiva. O que seria, então, essa organização interventiva? É que depois que eu consigo perceber qual é o meu foco, o que eu quero atingir, depois de compreender isso, eu tenho que começar a me organizar para chegar onde eu quero. Então, por que eu falo uma organização interventiva? Porque eu planejo, mas depois eu me organizo para a execução. Eu também não posso planejar e fazer assim, deixa a vida me levar. Eu vou fazer, eu posso até fazer assim, pode ser até que eu consiga atingir os meus objetivos, mas vai ser muito mais difícil. Então, se eu tenho essa organização interventiva no meu campo de ação, eu vou conseguir traçar esse plano de forma a alcançá-lo de forma menos estressante.
né? E eu sei que tem pessoas que têm uma certa dificuldade em encarar isso como um desafio. Mas ter esse conceito de organização interventiva para colocar um planejamento na ação é fundamental para a gente sair do lugar. Senão a gente começa, mas não termina. E aqui a gente quer que todos comecem. A gente começou a nossa live falando sobre projeção para 2021. Então é começar os nossos projetos, mas é também terminá-los, não deixar pelo caminho. E aí para isso a gente tem que ir se organizando, a gente tem que criar diversas estratégias. E meninas, é interessante como a gente pode perceber que quando a gente começa a se movimentar e se organizar para isso, a coisa vai fluindo. A coisa vai acontecendo. E na escola é assim, né, Regina e Márcia? Vocês podiam falar um pouquinho dessas experiências que a gente tem de mapeamento e de organização interventiva para a ação. Falando um pouquinho do mapeamento, no início do ano é muito comum a gente começar a mapear o chão da escola. O que é isso? A quantidade de aluno, a cultura, alunos com dificuldades, alunos com potencialidades, a dinâmica familiar dos nossos alunos, a dinâmica operacional do trabalho do professor, enfim, né? A parte administrativa da escola, a gente começa a mapear, conhecer, né? E ali a gente faz o levantamento das potencialidades, mas a gente faz o levantamento também das fragilidades. Por quê? A partir desse mapeamento, desse reconhecimento, né? Trazendo por exemplo da Paula, a pessoa que está correndo, ele sabe que com 10 quilômetros ele vai pegar uma subida de 3 quilômetros. Então ele vai economizar energia para gastar mais energia e oxigênio na subida dos 3 quilômetros. Assim também é a questão do mapeamento. A gente vai estudando todas essas áreas, percebendo as potencialidades e as fragilidades e organiza algumas intervenções que elas são sequenciadas. Não é uma intervenção, hoje eu trabalho com A, amanhã eu trabalho com B, depois eu vou lá e pego uma criança e faço atendimento daquela criança. Não. Existe uma sequência de intervenções fundamentais para melhorar as fragilidades e continuar, gente, principalmente reforçando as nossas potencialidades. Isso é uma visão bem ampla do mapeamento, né? Mas mais para frente a gente vai falar isso com maior detalhe. E sempre visando a ação. O mapeamento, as informações, elas não podem ser levantadas e engavetadas. Como você mesma disse, Paula, a gente planeja, mas se você não entra no campo da operacionalização, ele fica disfuncional, ele perde o objetivo central. Então, o nosso objetivo sempre, no campo do mapeamento, é fazer disso indicativos de ações, né, onde nós podemos colocar por prioridade. O que está mais grave? O que é mais frágil? O que eu posso atender em caráter emergencial? E a partir disso, ele gera um nível de união incrível, porque você trabalha tanta fragilidade do professor no campo de formação, você trabalha a questão das fragilidades da família na construção de rotina. Isso são exemplos abertos aí, onde nós temos outros vários. Você pode trabalhar no campo administrativo em apoio à gestão e trabalhando a questão do mapeamento, eu estou falando de chão de escola, isso é para a vida, né? Onde quer que você se planeje. Se você tem um planejamento pessoal, olha, esse ano eu quero mudar, eu quero abrir a minha empresa, não, eu quero ganhar um pouco mais, como é que eu vou fazer? Mapeie a situação, mapeie a realidade, mas tire os dados do mapeamento, dando um passo a mais nesse degrau e fazendo ele ser operacional, fazendo ele ser funcional. Isso. Então, pessoal, assim, para vocês terem ideia, quando a gente fala do nosso programa, porque o nome do nosso programa é Pedagogo 10+. A nossa intenção é justamente dar essa visão ampla para o pedagogo e uma nova possibilidade de atuação. A gente tem, dentro do programa, um passo a passo para que a gente consiga fazer essa construção, que vai desde esse mapeamento que é necessário fazer, para algumas intervenções,
passa pela compreensão do contexto que esse profissional atua dentro da área dele, da escola dele, até chegar na criança. Porque muitas vezes, quando a gente fala de dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, e aí a gente não vai entrar aqui na discussão sobre o que é essa dificuldade de aprendizagem, mas qualquer dificuldade que uma criança qualquer tenha para aprender algo, vamos colocar assim bem genérico, a gente precisa compreender não só do ponto de vista daquela criança, porque senão acaba ficando ali a responsabilidade como se fosse da criança, ela não aprende porque ela não quer. Ela não aprende porque ela tem um problema, que seja social, que seja emocional, que seja mental. E quando a gente amplia essa visão do pedagogo, entendendo que aquela criança está inserida dentro de um contexto educacional e de vida, a gente começa a compreender que é possível uma atuação maior e mais ampla desse profissional. E que ele tem que ter esse olhar preventivo e de intervenção. Ele não é só um olhar de quem vai ali atuar numa dificuldade pontual. Então, dentro do nosso programa, né, meninas, o que a gente quer trazer para vocês, e a gente vai fazer isso em muitas lives, com lives temáticas, a gente vai falar das dores, das potencialidades, a gente vai falar dos mitos e verdades dentro desse contexto que a gente está falando, para que vocês percebam que existe um passo a passo a ser trilhado, ele não é feito de qualquer jeito. A gente começa planejando e aí a gente vai traçando estratégias, não somente de avaliação, mas para quando a gente conseguir chegar lá na avaliação específica daquela criança, a gente sabe como melhor atuar. Porque se eu não sei o que atuar, não sei onde agir, dificilmente eu vou sanar aquela dificuldade que aquele estudante, que aquela criança tem. E isso vale para a nossa vida também. Né, Márcia? Márcia é psicóloga, sabe disso. Quantas vezes a gente quer resolver um problema e a gente não sabe nem por onde começar? E acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo de uma forma inadequada e gerando uma frustração maior, porque nós não vamos alcançar os objetivos e aquela dor ela vai se ampliar, né? Uma vez que você não consegue sanar aquela dor, ela continua ali latente. E aí soma essa dor mais a frustração de ter tentado resolver e não ter conseguido êxito, né? Porque tentou de uma forma ou inadequada, ou agiu no momento que não era para agir, enfim. Muitas coisas podem acontecer. O fato é que quando o objetivo ele não é alcançado, né, isso pode gerar, sim, uma frustração. Exatamente. E nesse nosso contexto, quando a gente fala dessa atuação, e aí a gente sabe que a gente tem que unir a teoria à nossa ação, que uma alimenta a outra, né, ô Regina? A gente sabe que é preciso ter um conhecimento que é específico do pedagogo, do profissional, e além disso, fazer um casamento disso que eu preciso compreender para minha atuação e repensar a minha prática a partir daquilo que eu consigo estudar e compreender. Então, o nosso programa, ele não é um programa teórico, né? A gente não quer aqui teorizar sobre educação ou sobre planejamento, a gente quer pôr a mão na massa. A gente quer ensinar efetivamente como é que eu faço para, diante de uma dificuldade, sobretudo de aprendizagem do meu aluno ou da criança que eu vou atender, resolver aquele problema. E aí é óbvio que o pedagogo tem uma série aí de componentes que são da formação dele profissional que ele precisa saber. A gente não pode desconsiderar isso. Ele precisa estudar, ele tem que ter clareza daquilo que é o embasamento teórico da ação dele. Mas para além disso, além da teoria, o que eu tenho que ter? A prática, que é a intervenção. Então o programa ele não é um programa teórico acadêmico, ele é um programa mão na massa. Ele é um programa em que a gente vai dar esse passo a passo, essa construção, até que a gente consiga atingir esse objetivo, esse planejamento final, que é: eu vou fazer com que esse aluno, essa criança, esse jovem aprenda. Então, todo mundo aprende, né? Todo mundo aprende. O extraordinário do Pedagogo 10+, eu acho que é aquilo que fez o meu coração cantar uma ópera. A Andrea Bocelli entrou aqui quando você falou no Pedagogo 10+, porque você está falando de realidade, de prática. Quando vocês vieram com essa proposta linda, maravilhosa, o que realmente me acendeu
foi falar de algo, de prática que a faculdade não ensina. E não estou aqui para criticar o programa de faculdade, mas de falar que a teoria, quando você não tem noção de prática, ela fica meio vazia, ela deixa a gente cheio de interrogações. Mas quando você traz uma proposta de falar de teoria, mas com os pés no chão da sala de aula, com os pés no chão do atendimento ao aluno, com a prática direta, com a dificuldade, você está lidando com ela e vem a proposta, nós vamos te ajudar, nós vamos te ensinar a avaliar, a intervir, a trabalhar com a família, a trabalhar com o aluno, com vistas ao sucesso desse aluno, com vistas ao desenvolvimento desse aluno. É incrível. Eu vou citar um pequeno exemplo. Agora, no mês de dezembro, nós atendemos uma mãe dando uma devolutiva de estudo de caso e foi um chororô da equipe inteira, porque a mãe, ela estava acostumada sempre a receber críticas do filho, sempre a receber depreciação, sempre palavras negativas. Ah, ele não aprende, ah, ele tem dificuldade, ah, ele vai ser retido. Quando nós demos a notícia do desenvolvimento, quando nós fizemos a leitura do relatório, e ele foi para o 6º ano, ela chorou, a equipe chorou, aí todo mundo, porque é emocionante ver o sucesso. E isso passa a ser um propósito, esse é o nosso propósito, né? É de ajudar os professores a terem essa experiência de sucesso, com alunos e com famílias. E mais que isso, né, meninas, de terem isso realmente como uma alternativa de renda viável. Eu e Márcia viemos de uma experiência de atendimento, né, Márcia? De atendimento onde nós já não tínhamos mais espaço para fazer o atendimento mesmo dessas crianças, que é a proposta de avaliar e fazer a intervenção. Chegou uma hora que se a gente trabalhasse até de madrugada, a gente tinha situações assim, de pais que falavam, a gente precisa da ajuda, porque é uma área ainda em expansão, que a gente fala pouco, porque a gente tem muita gente, é óbvio que em todo mercado tem isso, bons e maus profissionais, e aí eu não estou querendo fazer crítica a ninguém, mas a gente sabe que quanto mais você subnicha, você se especializa, você vira referência naquilo. Então a gente não pode ser arnica. Eu costumo dizer exemplo da arnica. O que é arnica? Aqui em Brasília, não sei se quem está na nossa live, se tem pessoas de outros estados. Mas em Brasília, antigamente, tinha pessoas que a arnica é uma erva. E reza a lenda que essa erva, ela serve para tudo. Então a pessoa chegava aqui nos ônibus, aqui em Brasília era muito comum, a pessoa entrava com um saco cheio de arnica e vendia isso. E ele falava, arnica cura frieira, arnica cura impotência sexual, arnica problema de coração, curava tudo. E a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter esse cuidado para não ser o arnica. Ou seja, eu faço tudo e no final das contas eu não sei direito o que é que eu faço. E nessa atuação, nessa intervenção que a gente está tratando, a gente começa por esse planejamento tendo ciência daquilo que a gente quer, tendo ciência de que tamanho é aquela jornada, aquela caminhada que eu preciso fazer. E mais que isso, eu vou me aprofundar no processo, sendo um especialista da avaliação e da intervenção, visando esse sucesso que a Regina acabou de falar. Então não tem como não dar certo. Não tem como a gente pensar num ser humano que não aprenda. O que muitas vezes a gente não consegue perceber é que falta a gente achar o acesso, o caminho até essa pessoa. Quando a gente tem clareza de qual é esse acesso, a gente consegue detectar, é aqui, é essa pedra que eu preciso retirar para que essa pessoa avance, flui. E isso que a Regina acabou de falar, e a Márcia também tem muita experiência nisso, são essas estratégias que a gente quer mostrar. Como é que eu chego lá? Como é que depois que eu descubro o que é, eu faço com que aquela pessoa se mova? E aí é desafiador. Mas a gente tem 1000 exemplos de sucesso de crianças que avançaram. E às vezes crianças que estavam ali com diagnóstico, às vezes até de deficiência intelectual, e que depois das intervenções, né, Márcia? Quantos casos a gente não pegou de crianças que tinham um diagnóstico inicial ou uma hipótese de diagnóstico de deficiência intelectual ou de outro problema e não era? Interessante. Eu não sei nem quantos, né, Márcia? Muitos. Na nossa prática, a gente ficaria aqui a noite inteira falando. Mas a gente, na live, a gente tem um tempo.
mas o que a gente quer reforçar para as pessoas que estão nos ouvindo é que este é o primeiro passo. Muitos outros virão com temas relacionados a isso, com temas que poderão ajudar os profissionais na atuação, e é tão apaixonante que a gente ficaria aqui tranquilamente a noite inteira falando e dando exemplos e especificando e mostrando alguns resultados desse trabalho, dessa nossa caminhada já na educação. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo para isso. Mas queremos dizer para vocês que outros momentos virão, né? Como a Paula até falou, nós temos o nosso planejamento na terça, na quinta, no sábado, e nós vamos aprimorar e aprofundar sobre algumas coisas que irão ajudar no dia a dia, na intervenção, e também, e principalmente, a questão da gente se sentir feliz dentro daquilo que a gente faz e ver o resultado, colher frutos do nosso trabalho. Isso. Gente, para encerrar, e vamos ter a oportunidade de apresentar o nosso método, que é a avaliação do desenvolvimento infantil e intervenção, que é um prazer a gente saber que já funciona na nossa prática de maneira local, por vezes regional, e que agora a gente vai poder oferecer isso de maneira mais expansiva, porque a internet tem este poder de alcançar pessoas de perto e de longe. Então vai ser um prazer enorme falar sobre tudo que a gente tem vivido, experimentado, todos os frutos que a gente tem colhido e que a gente vai poder compartilhar com todos vocês. Isso. E aí, gente, eu quero fazer os nossos agradecimentos, né? Agradecer aqui ao pessoal que entrou. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, a gente tem ainda um minutinho. Mas a gente quer agradecer a presença de todos, agradecer a presença aí da Pati, da Cris, da Gabi, da Paulinha, minha xará, não sei se está aqui ainda, mas passou por aqui, da Rosa, da Cleide, da Thaís, da Luciane, quem mais? Cristiane está aqui também, Isa, Ale, enfim, gente, todos vocês que passaram por aqui hoje, o nosso agradecimento. A gente espera que tenhamos contribuído de alguma forma, essa é a nossa o primeiro passo da nossa maratona. Queremos dizer então que toda terça, quinta e domingo nós vamos fazer as lives, cada uma com uma temática, mas de vez em quando a gente vai colocar lá no nosso story uma caixinha de perguntas para que vocês possam dar sugestões. Então, a gente, vou olhar aqui se tem perguntas, meninas. Se alguém quer fazer alguma pergunta, senão a gente encerra. A Rosinha está dizendo aqui que o primeiro passo é um caminho muito bom. Ela fala que as nossas crianças e educadoras precisam dessa ajuda. Tem gente aqui, a Ellen está nos parabenizando. A Cleide está falando que foi incrível. A Daniele, nossa amiga, companheira, está nos chamando de maravilhosas, viu, Márcia? Eu não sei se somos não, mas gente, gratidão. Gratidão pela paciência de vocês terem nos esperado depois de tantos percalços no caminho para começar hoje. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Não, só agradecer e falar assim, que nada é fácil. Até o nosso primeiro momento, algumas pedras surgiram, mas nós fomos lá com uma delicadeza, tiramos essas pedras, estamos finalizando aqui com vocês, com muito carinho e com muito orgulho, viu? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês nesse momento aqui, e que vocês também nos ajudam a construir a nossa história. Muito obrigada. Quero deixar aqui o meu abraço imenso, falar para todas, ressignifiquem-se, aproveitem esse momento para se ressignificar, tirando das coisas ruins coisas positivas. Nós acreditamos verdadeiramente que estamos lidando com pedagogos 10+. Somos todos nós juntos, trabalhando, aprendendo, construindo. Então vamos de mãos dadas neste programa incrível e acreditando que você é capaz, que você é nota 10. Beijo no coração de cada um de vocês. E obrigada também aqui a Magda,
a Lise, a Adriane, que passou por aqui. São muitas pessoas, muitos amigos, pessoas que nós não conhecemos, mas que vamos estreitar os nossos laços. Pessoal, então nós vamos encerrar a nossa live, já deu aí mais que 1 hora. Obrigada pela presença, obrigada. Se vocês gostaram depois, ela vai ficar salva no nosso feed, compartilhe. Eu não sei se a primeira vai ser tão assim, né, meninas, que teve uma coisinha no começo, e ela vai sem edição mesmo, viu, gente? Então, faz parte da nossa caminhada. Acho que o gostoso é isso. Essa é a verdade. A gente não está aqui para maquiar a verdade, a gente está aqui para fazer a coisa acontecer. E quando ela não sai do jeito que a gente quer, a gente contorna e a gente tenta de outro jeito. Então, gratidão, meninas. Gratidão a vocês. E tamo junto. Estamos juntas. Então, gente, boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima live.